Olá, vamos a mais um trecho da nossa história, mais um período da história do mundo. Agora vamos falar sobre as revoluções russas. Nós vamos ter 3 momentos revolucionários na Rússia, uma em 1905 e 2 em 1917, a Revolução de Fevereiro e a Revolução de Outubro. Rússia no início do século XX. Na transição do século XIX para o século XX, a Rússia era o único país da Europa que ainda tinha resquícios do feudalismo. Ou seja, ainda havia servos na Rússia. Toda a população era livre. Porém, algumas pessoas eram tão pobres, tão miseráveis, que se colocavam a serviço das pessoas ricas ou dos proprietários de terra como servos, para poder ter o que comer, ter como se sustentar. E a Rússia é um país enorme, como os senhores podem ver aí nas imagens. A Rússia é um país gigantesco, que ocupa uma parte da Europa e uma parte da Ásia. Um país de 22 milhões de quilômetros, 174 milhões de habitantes naquela época. Só para os senhores terem uma ideia do que é 174 milhões, Manaus possui 2 milhões de habitantes. Então, a Rússia daquela época tinha 174 milhões de habitantes. 85% dessa população era de camponeses pobres ou miseráveis. Qual a diferença de pobre e miserável? O pobre, o indivíduo ainda tem alguma forma de sustento, tem um lugar para morar. O miserável não, ele simplesmente não tem nenhuma forma de sustento e também não tem onde habitar. São os moradores de rua, são aquelas pessoas que vivem de favor na casa dos outros. Mas era um país muito rico. Era o país que mais produzia grãos na Europa. E tinha uma parte desse país, uma pequena parte, na região de São Petersburgo, que era bastante industrializada. Só que os operários eram profundamente explorados. Salários baixíssimos e jornadas de trabalho de 14 horas por dia. Na base, nós temos camponeses pobres e miseráveis e os trabalhadores operários, o proletariado operário das cidades, principalmente de São Petersburgo, que também são extremamente explorados. No alto dessa pirâmide, nós temos a família do czar. Czar significa César. Antigamente, o termo César era utilizado na Roma Antiga. Repassando para a modernidade, se tornou na Rússia czar e na Alemanha, por exemplo, Kaiser. Então é uma palavra que tem o mesmo significado. Então a Rússia era uma monarquia absolutista governada pelo czar, que era da família Romanov. A família Romanov já há 300 anos dominava a Rússia. Então, no alto da pirâmide está o czar e sua família, seus parentes. Abaixo, um pouquinho, a igreja, a nobreza e a alta burguesia. A Rússia era uma monarquia absolutista e um estado policiesco. Isso quer dizer o quê? Todo mundo reparava todo mundo, com medo de punições. A população ficava de olho no que o seu vizinho, no que o seu companheiro, no que o seu amigo fazia. Então ficava um estado de profunda repressão. Precisava encontrar uma válvula de escape. Nesse momento já reverberava em toda a Europa as ideias de 2 alemães, o Karl Marx e o Friedrich Engels. Eles criaram uma nova forma de sociedade, pensaram uma nova forma de sociedade, que foi chamada de socialismo-comunismo. Nós vamos ter a fundação, em 1898, do Partido Operário Social Democrata Russo. Esse partido tinha como base as ideias de Marx e Engels. Quais eram as suas principais bandeiras? Imprensa livre, liberdade de expressão, queria uma constituição, eleições democráticas, direitos sociais e trabalhistas. Todas essas eram reivindicações desse partido fundado em 1898. Em 1903, esse partido se divide em 2 alas. Nós vamos ter os mencheviques. Menchevique significa minoria. Eles eram moderados, defendiam a aliança entre o operariado e a burguesia para
derrubar o czarismo. A segunda eram os bolcheviques, maioria. Propunham que os operários e camponeses se unissem para conquistar o poder e implantar o socialismo por meio de uma revolução. Então não haveria negociação. Enquanto que os mencheviques queriam uma negociação, inclusive com a burguesia, com a nobreza e com a igreja, os bolcheviques queriam uma mudança radical. Todos esses elementos, a extrema miséria, a ideias socialistas, bolcheviques, mencheviques, vão fazer com que a população comece a se rebelar, comece a fazer movimentos contrários ao czarismo. Então você tem uma grande massa de miseráveis que começa a pensar, a exigir um pouco mais de liberdade, um pouco mais de direito. Em 1905 ocorre a Guerra Russo-Japonesa. A Rússia perde a guerra. Eles estavam disputando um território próximo à China, que é chamado de Manchúria. A disputa por esse território levou a essa guerra. E os russos perdem. Essa derrota agrava ainda mais a situação econômica da Rússia, criando uma insatisfação. Essa insatisfação faz também aumentar as ideias nacionalistas, as ideias republicanas. Em janeiro de 1905, acontece uma grande manifestação para reivindicar a jornada de trabalho de 8 horas, salário mínimo, eleições e tudo mais. O povo, os operários, camponeses, acreditavam que o czar não sabia do que estava acontecendo na Rússia. Então eles se reuniram e foram até a frente do palácio. O que aconteceu? O exército foi mandado para dispersar a multidão e a única forma que eles encontraram, a mais fácil também, foi atirar nas pessoas. Cerca de 5.000 pessoas morreram e esse episódio passou a ser chamado de Domingo Sangrento. A partir daí, a radicalização dos protestos. Todo o povo russo percebeu que o czar realmente não se interessava por eles. Nesse momento vai surgir os sovietes, que são os conselhos de trabalhadores. Sovietes, Conselho de Trabalhadores. O imperador, o czar, ele convoca aquilo que é chamado de Duma. Começa a eleger deputados, forma uma assembleia e essa assembleia estabelece uma constituição para a Rússia. A Rússia, então, de 1905 em diante, passa a ser uma monarquia constitucional. Porém, quando os movimentos cessam, quando a população se acalma, ele volta a agir do jeito que agia antes. Essa situação vai prosseguir até as revoluções de fevereiro de 1917. Lembrando que de 1914 a 1918 acontece a Primeira Guerra Mundial. E a Rússia vai fornecer soldados, 15 milhões de soldados, mas esses soldados estavam despreparados. Lembrem que grande parte da população russa, 85%, é de pobres e miseráveis, camponeses e operários pobres das cidades. Então eles estão despreparados enquanto soldados. Mas também estão desarmados, porque o governo russo não tinha como manter esses soldados armados. Ou seja, de cada 10 soldados, apenas 2 iam armados, de fuzil. Essa ida de 15 milhões de soldados para o campo de guerra faz com que a economia russa entre em colapso. Por quê? Grande parte dessas pessoas eram camponeses e operários, ou seja, deixaram de produzir tanto alimentos como os produtos da indústria. Isso vai fazer com que a população comece a se rebelar, recebe o apoio de grande parte do exército, da burguesia, praticamente revoltas em toda a Rússia, fez com que o imperador, o czar, renunciasse. Quando ele renuncia, assume um governo provisório governado por Alexander Kerensky. Ele assume o poder e põe em prática algumas reivindicações da população. Porém, as principais,
que era sair da Primeira Guerra e também a reforma agrária, ele não faz. Ele esquece desses dois principais elementos. O governo de Kerensky começa a se desgastar. O grande líder dos bolcheviques, o Vladimir Ilyich Ulyanov, o Lenin, estava exilado. Quando ele volta em abril, ele lança as chamadas Teses de Abril. Observe quais são as Teses de Abril: paz, pão e terra. Todo o poder aos soviéticos. Então, em 25 de outubro de 1917, os bolcheviques derrubam o governo de Kerensky e dão início a profundas reformas, inclusive tirando a Rússia da Primeira Guerra e fazendo a reforma agrária que tanto o povo queria. As Teses de Abril: paz, retirar a Rússia da Primeira Guerra; pão, que os camponeses tivessem condições de utilizar o trigo para se alimentar; e terra, uma reforma agrária. Então, tudo que ele prometeu, ele fez. Então, são reformas profundas. É fundada, nesse momento, é inaugurada a República Soviética Russa. Ocorre a estatização. Estatizar significa pegar aquilo que é privado, ou seja, que pertence a alguém, e tornar isso do Estado. Isso chama estatização. Separou a igreja e o Estado, porque a igreja era patrocinada pelo Estado. Tem a reforma agrária e, principalmente, a saída da Primeira Guerra Mundial. Lenin se estabelece no poder, porém, os mencheviques, associados aos exércitos que estavam saindo da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial de 1917 praticamente estava vencida, no finalzinho de 1917. Em 1918, quando são assinados os acordos de paz, esses exércitos dos Estados Unidos, da Inglaterra, da França, uma parte deles se junta aos mencheviques e formam o Exército Branco, enquanto os bolcheviques formam o Exército Vermelho. Então nós temos uma guerra civil. O que é uma guerra civil? Uma guerra interna. Nós temos russos do Exército Branco contra russos do Exército Vermelho. O Exército Vermelho, depois de uma porção de anos, vai de 1918 a 1921, essa guerra é vencida pelos bolcheviques, pelo Exército Vermelho. Porém, deixa um saldo de 13 milhões de mortos. A economia russa arrasada, e o governo bolchevique passa a gerir através de uma ditadura, que eles vão chamar ditadura do proletariado, ditadura do povo. O que é contraditório, uma ditadura exercida pelo povo. Então eles vão ser ditadores sobre quem? Na realidade, você tem uma elite bolchevique que estabelece uma ditadura sobre o resto da população, uma ditadura pesada. Quem não concordava ia para os campos de trabalho forçado chamados gulags. Então, essa ditadura é uma ditadura que determina um Estado forte. O que o Estado quer é aquilo que vai ser feito, não há espaço para a discussão. E um Estado intervencionista, ou seja, faz intervenção na economia, na educação, na ciência, em todo tipo de estrutura que o Estado tem, há a intervenção do governo, das ideias dos bolcheviques. 1922, a República Soviética Russa passa a ser chamada de União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nesta época, o Lenin adoece e se afasta do poder. Assume, em 1922, de forma interina, o Stalin, que era um dos principais líderes dessa revolução. E o Lenin morre, então, em 1924, e o Stalin assume de forma definitiva o poder na União Soviética. Esse governante, Stalin, foi um dos maiores genocidas que a história já teve. Então ele foi um ditador brutal. Teve lá um governo extremamente cruel. Porém, mesmo com toda essa crueldade que ele estabelecia, a sociedade russa funcionou e se tornou a segunda
superpotência. Nessa época, nós tínhamos duas superpotências no mundo, que eram os Estados Unidos e a União Soviética. E após a Segunda Guerra Mundial, essas duas superpotências eram os únicos países que tinham capacidade bélica para destruir o nosso planeta através da energia nuclear. Só quem dominava era os Estados Unidos e a União Soviética. Essa revolução transforma a antiga Rússia feudal em uma poderosa nação tecnologicamente muito desenvolvida. E isso reverbera até os nossos dias. Os Estados Unidos, tecnologicamente, se embatem, principalmente no aspecto militar, com a Rússia, a antiga União Soviética. Nós vamos ter, então, o Stalin governando até a sua morte, que acontece em 1953. Ele governou ali, entre governo provisório e governo permanente, cerca de 30 anos. Foi um governo genocida, mas que transformou a Rússia feudal em uma Rússia industrializada na poderosa União das Repúblicas Socialistas Soviéticas.